Boa tarde, Nélio. Boa tarde. Obrigado por atender a nossa reportagem. Um prazer, eu que agradeço aí a oportunidade. E, bom, a gente começa pela tua equipe, que são 28 atletas que você treina. E quais são os seus atletas de destaque aí para as próximas Olimpíadas? A gente realmente tem um grupo relativamente grande, né? 28 atletas. Mas só gostaria de lembrar que, na verdade, eu não trabalho sozinho. A professora Tânia, que é minha esposa, ela também divide comigo aí a responsabilidade de orientar esse pessoal. E os maiores destaques são a Mauro Rimage, claro, campeã olímpica do salto de distância, e que todo mundo está cansado de conhecer. A Keila Costa, que foi medalha de bronze no Mundial Indoor desse ano, 2010, em Doha. E talvez a grande novidade do atletismo brasileiro nesses últimos anos, que é o Caio César, que acaba de se sagrar campeão olímpico da juventude, até 17 anos, também no salto de distância e no revezamento medley. Na verdade, tem 2 medalhas de ouro. Bacana. Nélio, desse grupo todo aí, todo esse tempo que você está trabalhando, quantas medalhas você conquistou aí? Olha, é até difícil de te responder, mas assim, pensando só nas medalhas grandes, né, aquelas medalhas que são de campeonatos mundiais ou mais, ou seja, mundiais de menores, juvenis, adultos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, claro, finais de Grand Prix, Liga Diamante, são 22 medalhas, num intervalo aí de 11 anos. É bastante coisa, não? É bastante, principalmente considerando que a maioria delas foi conquistada em provas de saltos, né? Salto de distância, salto triplo. Então, provavelmente não há um outro grupo no mundo que tenha tido tanto sucesso quanto o nosso nesse começo de século. Agora, no nosso bate-papo aqui antes da entrevista, você me disse que tem uma curiosidade, é que você ganhou 2 medalhas de ouro na mesma Olimpíada. Como é que é essa história aí? Isso foi agora em Pequim, né? A Mauro foi campeã do salto de distância, mas uma semana antes, ou na mesma semana, no começo da semana, o Irving Saladino, que é um panamenho, mas que ficou morando aqui em São Paulo e treinando com a gente por 5 anos, tinha conquistado a medalha de ouro também na mesma prova, no masculino. Então, esse aí é um feito que, na verdade, foi inédito em Jogos Olímpicos. Então, a primeira vez que 2 atletas orientados pelos mesmos treinadores ganharam as medalhas de ouro na mesma prova. Muito interessante. Nélio, a gente quer, nesse bate-papo com você, abordar a questão da Olimpíada que vai acontecer no Brasil em 2016. Antes nós vamos ter a Copa do Mundo de Futebol em 2014. E como é que está o movimento das empresas, da mídia? Como é que você tem sentido a questão do apoio ao esporte amador? Então, a gente tem visto que o clima, assim, praticamente um ano depois, né, de a gente ter conquistado a sede, ele continua muito favorável para a gente captar recurso ou implantar programas ou políticas esportivas que sejam realmente efetivas, né, que sejam de longo prazo e que a gente possa realmente daqui a alguns anos ter orgulho, né, dessas políticas em função dos resultados que a gente seguramente poderia obter. O clima é propício, mas a gente talvez esteja demorando para aproveitar esse momento, né? Já passou um ano e a gente não teve ainda nenhuma mudança efetiva. Principalmente no que diz respeito à implantação dessas políticas, de buscar talentos para as diferentes modalidades, principalmente atuar junto com as escolas, né? Esse talvez seja o grande problema que a gente tem no Brasil. A gente tem capacidade de desenvolver atletas até os níveis mais altos de rendimento, no entanto a gente capta muito pouco nas modalidades outras que não futebol, né? E não tem como pensar nisso passando longe da escola. Os nossos atletas de 2020 não começaram a treinar ainda, os de 2016 já começaram, né? E de 2020 talvez ainda não, mas já estão todos na escola. Se a gente quiser procurá-los, a gente tem que ir para a escola. E a gente sabe que isso não é fácil. Nos últimos 20 anos, talvez, a educação se afastou bastante do esporte por questões que acho que dá um programa inteirinho para começar a discutir. Mas a gente tem que começar a aproveitar esse momento para reaproximar. É a única maneira que a gente tem de consistentemente descobrir novos talentos para o esporte e de devolver para a educação os benefícios que o esporte pode ter, não o esporte de competição, mas o esporte tem muito que contribuir para a formação das pessoas também. E acho que esse afastamento tem sido nocivo para os dois lados. Nélio, a gente sabe que o Brasil é o país do futebol.
Agora, o que falta para o Brasil ser o país do esporte? Eu vou voltar sempre para a mesma resposta, né? Falta uma política esportiva. A gente fica dependendo muito do acaso. Se eu for pensar, tira o futebol, que o futebol todo mundo quer tentar, né? Então, se você organizar uma peneira, aparecem 200 moleques. Mas vamos pensar nas outras modalidades, pensa assim, principalmente nas individuais. Nos grandes nomes que o Brasil já teve. Vamos dar uma olhadinha na história de vida de cada um. Eles chegaram aqui muito por acaso, aí não dá pra gente ficar dependendo do acaso. Não posso ficar esperando que uma Malrimagem bata na minha porta de novo, né? O que apareça uma Fabiana Moura por acaso num dia que está tendo um teste na pista. Então a gente precisa de políticas, às vezes de programas que sejam consistentes, que a gente tem que inverter o fluxo, né? A gente tem que ir atrás. E não ficar esperando que eles apareçam na pista, porque eles não vão aparecer. Vai ser muito esporadicamente. Entendo. Voltando a falar um pouquinho sobre o investimento, né? A gente tem o valor investido aí no futebol, em jogadores de futebol, são mais de 80, 90, 100 mil euros por mês que esses atletas recebem, e alguns até de técnica duvidosa. Quanto custa para uma empresa, para um patrocinador, em linhas gerais, Nélio, patrocinar a tua equipe? Olha, com metade desse valor que você citou aí de um jogador de técnica duvidosa, talvez eu conseguisse manter muito bem esse grupo todo. Fica essa questão para a gente avaliar se não vale a pena a gente dividir um pouco melhor o bolo, dar a fatia um pouquinho mais grossa para o atletismo, não é não, Nélio? Então, como o pessoal do mercado financeiro sempre gosta de falar, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Diversifica um pouco. Então a gente tem tantas modalidades aí tão vitoriosas, na verdade, no meio olímpico, né? Que o atletismo seguramente é uma delas, mas há outras também, que em função da exposição que a gente vai ter nesses próximos anos, né, pensando nos Jogos do Rio, talvez realmente valha a pena aquelas pessoas que são as responsáveis por designar para onde vai a verba de marketing das empresas, e pensar em dividir um pouco. Isso seguramente pode ser bom para a empresa, que vai aparecer talvez mais, de uma maneira geral, né? E vai garantir que o esporte como um todo se desenvolva. Para Londres agora, 2012, como é que está a tua equipe? A gente tem vários atletas aí que estão focando em Londres. Para alguns deles, Londres deve ser a Olimpíada, né? Talvez não seja do Rio. E para outros mais jovens, como o Caio, na verdade, estão pensando em Londres para tentar ter alguma experiência para chegar no Rio competitivo, né? Brigando por medalha. A gente sempre tem conseguido classificar de 6 a 8 atletas em cada edição dos Jogos Olímpicos nesses últimos anos, né? E essa continua sendo a nossa meta para Londres e para o Rio. E a gente espera que eles consigam várias finais e algumas medalhas. Interessante. E o investimento, está tendo algum? Já há alguma prospecção aí para Londres e para o Brasil em vista? Como é que você está Não, pensando no nosso grupo, a gente tem sempre buscado oferecer para eles as melhores condições de treinamento. Isso passa pelo investimento, pelo patrocínio. E a gente tem conseguido algumas coisas, mas tem tido dificuldade com os grupos interessantes, né? Com o grupo mais jovem, que é justamente aquele que hoje é o alvo, pensando nos Jogos do Rio. Mas a gente acredita que assim, a gente perdeu um pouquinho de tempo já, né? Desde a divulgação da sede, mas eu acho que a partir do ano que vem as coisas vão acelerar. E isso deve ser sentido por essa garotada. Ok. A gente está terminando a nossa entrevista com o Nélio, agradecendo muito a participação dele no nosso programa. E nós vamos deixar o site mmatletismo.com.br para o jovem, o pai que queira conhecer o trabalho do Nélio, queira incentivar as crianças a participarem, a praticarem o atletismo. Fica aí o site. Nélio, muito obrigado. Eu que agradeço uma vez mais. E realmente, quem quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente faz e eventualmente encaminhar alguém para fazer testes, no site tem todas as informações, a maneira de entrar em contato com a gente. E a gente fica esperando realmente a pista aberta para todo mundo.